E a minha mãe que casou com o meu ex-namorado. Fica aí que tem história nova. Bom, a minha mãe, quando ela se casou com meu pai, ela era muito nova. Quando ela me teve, ela tava com 20 anos de idade. Só que assim, um tempo depois eles acabaram se divorciando e desde então eu sempre morei com a minha mãe. Mas sempre mantendo muito contato com o meu pai, até porque o divórcio deles foi de uma forma muito amigável. Então meu pai sempre esteve muito presente na minha vida. O meu pai atualmente é casado com outra mulher e ele tem uma outra filha com essa mulher. Me dou muito bem com a minha madrasta, tenho uma relação muito boa com a minha irmã. Mas a minha mãe nunca voltou a se casar e tudo, e também não teve outros filhos além de mim. Eu e minha mãe sempre fomos muito amigas, sempre nos demos muito bem. E no geral, a nossa relação assim, eu, minha mãe, meu pai, minha madrasta, minha irmã, é uma relação saudável. Bom, era uma relação saudável, né? Enfim, atualmente eu tenho 19 anos e a minha mãe tem 39. E a minha mãe, assim, tá inteiraça, sempre foi muito vaidosa, sempre foi muito bonita. Então ela realmente tá muito bem de corpo, de rosto, de tudo. Mas essa história em si aconteceu ano passado, né? Quando eu tava com 18 anos. Eu conheci um rapaz no início do ano passado. E esse rapaz, ele estava com 24 anos de idade. Era um rapaz, assim, que era super educado, inteligente, bacana e tudo. Não demorou pra eu me apaixonar por ele. E não demorou pra gente iniciar uma relação. Então, logo de cara, eu já apresentei pra minha mãe, pro meu pai, pra todo mundo. E todo mundo sempre se deu muito bem. Ele passou a frequentar bastante a minha casa. Por conta dessa nossa aproximação, dessa nossa relação. E ele sempre se dava muito bem com a minha mãe. Só que quando foi mais ou menos em julho do ano passado, ele já começou a mudar. Começou a agir muito estranho comigo. Nunca tava bem, nunca tava bom. Tava sempre brigando, sempre arrumando qualquer desculpa e tal. Até que um dia ele simplesmente terminou comigo. E é claro, eu sei entender muito bem. Ficava ali no pé dele, insistia, perguntava, tipo, vamos conversar, vamos voltar e tal. Mas ele nunca queria. E aí depois eu entendi que de fato ele não queria ficar comigo e tentei seguir minha vida. Apesar de que eu sofri um pouquinho, porque eu realmente gostava dele e eu queria entender aonde que eu tinha errado, o que tinha acontecido pra fazer a gente terminar e tal, mas enfim. E aí a gente terminou em julho. Quando foi em setembro, a minha mãe começou a falar que ela ia fazer uma viagem, e tal, que ela ia visitar uma família que a gente tem aqui no interior da cidade. E aí eu, tipo, tá, tudo bem. Inclusive foi nesse interior onde ela nasceu. E a família dela realmente mora pra lá. E ela disse que ela ia fazer uma viagem, que ela ia passar um tempo lá e tal. E eu, tipo, tudo bem. Nisso eu fiquei, né? Eu já ficava sozinha em casa, né? Podia cuidar da casa tranquilamente. Fiquei. E ela foi. E a minha mãe passou um total de 1 mês e meio, mais ou menos, pra lá. E a gente se falava todos os dias e tudo, beleza. Até que um belo dia, na volta dela pra casa, ela simplesmente chega em casa. Ela e o meu ex-namorado. E os dois de mala e tudo, na hora eu estranhei. Eu também não tinha tido mais contato com ele, né? Desde que a gente tinha terminado em julho. E já era ali no final de setembro. A gente não tinha tido mais contato. E eu estranhei ele do nada na porta da minha casa com a minha mãe. E aí a minha mãe, tipo, filha, eu quero conversar contigo. Aí eu, tá. Quando ela parou pra conversar, gente, que eu olhei pra mão dela, estava ali uma bela de uma aliança grosseira. Ele com uma outra aliança no dedo. E ela veio me contar que eles tinham se casado. Eu fiquei, o quê? Como assim? E aí ela foi tentar me explicar, né? Dizendo que eles estavam apaixonados um pelo outro, que desde que eles tinham se conhecido eles não conseguiram ficar longe, que eles tinham se apaixonado e tudo, que ele tinha me deixado sim por causa dela, e que agora eles tinham casado, eles preferiram casar assim sem contar pra ninguém, pra que ninguém tentasse impedir o amor deles dois. Gente, de acordo com o que ela ia falando, cada vez mais que ela falava, eu, tipo assim, eu falava, não é possível, gente. Cara, ela me detonou de uma tal forma. E ele tentava falar e eu ficava tipo, cala a boca, eu não quero te escutar, eu quero escutar só ela. E ela lá tentando defender de todas as formas o amor deles dois e tentando me explicar como as coisas tinham acontecido e o porquê que eles tinham feito tal. Mas, gente, pra mim não foi fácil. Eu não consegui aceitar aquilo de uma maneira, sabe? Tipo assim, a gente tinha terminado em julho, em setembro eles já estavam casados, então era óbvio que eles estavam tendo um caso pelas minhas costas. E assim, sei lá, se fosse anos depois, de repente, que a gente tinha terminado e eles resolveram que eles iam se amar e casar, talvez eu pudesse até entender, mas assim, desse jeito, pra mim não foi fácil. Então, eu não consegui escutar muito bem a minha mãe até o final, a gente brigou, eu briguei com ele e tal, foi uma loucura. E eu fui pra casa do meu pai, né? Quando eu cheguei na casa do meu pai, contei pra ele o que tinha acontecido, meu pai também achou um absurdo, a minha madrasta ficou tipo, não acredito, né? Mas é óbvio, eu não queria voltar pra casa da minha mãe, não queria continuar morando com ela, até porque eu ainda tava estudando, não tinha emprego e tudo. E o meu pai disse que eu podia ficar lá o tempo que eu quisesse, ou ficar pra sempre se eu quisesse. E foi o que eu fiz, eu voltei na casa da minha mãe apenas pra pegar as minhas coisas e tô morando com meu pai hoje em dia. Desde que eu saí da casa da minha mãe, ela tentou falar uma vez só comigo, tentou conversar e tudo, mas eu não quis. Ainda tava muito recente, né? Tipo, era mais ou menos ali em outubro, quando ela tentou falar comigo, eu não aceitei. Mas enfim,
enfim, agora a gente já tá aí em fevereiro, né, de um novo ano, já tem uns meses que isso aconteceu. Desde então eu ainda moro com meu pai e eu nunca mais falei com a minha mãe. Ela mora lá junto com o meu ex-namorado, pelo que eu tô vendo, eles são um casal extremamente feliz, mas eu não consigo normalizar e nem perdoar toda essa situação. Ainda me dói muito, eu ainda sofro por isso, porque eu não consigo acreditar, sabe, que realmente isso aconteceu. Eu não consigo acreditar que a minha mãe tá casada com o meu ex-namorado. Mas, se pra ela tá tudo bem, a consciência dela tá limpa, o problema é dela, mas eu não perdoo e pra mim não tá nada bem. Mas enfim, essa é a história de hoje. E foi isso. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. A dona da casa onde eu morava, ela colocou uma câmera na minha casa só pra ela ver o meu marido. Recentemente, eu e meu marido precisamos mudar de casa. Então começamos a procurar, casa pra alugar, até que eu achei uma que eu gostei bastante. E o melhor dessa casa é que ela era direto com o dono. Então, assim, a dona da casa que estava alugando, ela não tinha tantas exigências assim para poder alugar. A dona dessa casa, ela é bem jovem. E o dia que a gente foi ver a casa para alugar, ela foi super simpática. Ela disse que sentiu uma energia muito boa vindo da gente. E como ela também morava próximo ali, ela falou que queria colocar pessoas assim do bem para poder morar ali. Eu confesso que eu fiquei um pouco com ciúmes dessa simpatia toda dela. Mas hoje pensando, eu acho que não era nem meu ciúmes, era o meu alertinha já mesmo me alertando. Até porque, além de simpática, ela era, bonita também. Então, me bateu um certo ciúmes. Só que eu não comentei nada com o meu marido. Eu não falei que eu fiquei com ciúmes, eu não falei nada. Eu só falei pro meu marido que eu queria pensar mais um pouco, porque eu não tinha certeza se eu tinha gostado. Só que se passou uns dias e eu não consegui achar uma outra casa. Então, eu liguei pra essa moça, pra dona dessa casa, e eu falei pra ela que a gente ia ficar com a casa. Nossa, ela ficou super feliz. Ela disse que a gente ia amar morar ali. Tá bom, passou uns dias, assinamos o contrato e nos mudamos. E nesse dia mesmo que a gente mudou, essa vizinha, no caso a dona da casa onde eu ia morar, ela fez um café da tarde e ela convidou a gente para comer. E de tanta insistência a gente foi. Só que assim que a gente chegou lá na casa dela, o marido dela também estava. Então ali eu fiquei um pouquinho mais de boa, porque eu vi que ela era casada. Eis que os dias foram se passando, e tudo o que essa vizinha, tudo que a dona dessa casa ela fazia para comer, ela levava um pouco para mim. Tudo, gente, tudo. Isso quando ela não chamava para comer lá na casa dela, só que eu nunca aceitei. Enfim, se passaram alguns meses e um certo dia eu cheguei em casa do trabalho e eu fui acender as luzes para poder entrar. Naquele dia, o meu marido estava trabalhando de noite, então eu estava sozinha. E assim que eu fui acender a luz da sala para eu poder entrar, eu ouvi um cochicho, uma conversinha vindo da janela da minha cozinha. E a janela da minha cozinha dava para ouvir tudo da casa dela, porque assim, era a minha casa, um terreno vazio bem grande e depois já era a casa dela. Só que como era de esquina, dava eco, dava para eu ouvir tudo. Então, em vez de eu acender a luz, eu fui ouvir esse cochicho. Fiquei bem quietinha ali na janela, bem me concentrando para poder ouvir tudo. E ali eu ouvi a dona da minha casa falando sobre o meu marido. Ela falava que desde o primeiro dia que ela viu o meu marido, que ela se apaixonou. Disse que não estava aguentando de vontade dele e que ela sentava assim sem cansar. E ela ainda disse que já que o marido dela não comia ela, que ela dava para outro. Gente, eu tô contando pra vocês aqui, eu tô lembrando, tá me subindo uma raiva. Mas isso não é nada. Por último, sabe o que ela disse? Ela disse assim, o foda, amiga, contando pra alguém que estava com ela. O foda, amiga, é que ela dá o... falando de mim. Só que quando ela falou isso, eu pensei assim, como que essa mulher sabe? Nunca contei pra ela nada da minha intimidade. Não sou nem louca disso. Ainda bem que eu coloquei minha cabeça pra funcionar e eu consegui gravar. Não saiu perfeita a gravação por conta de que, não tava tão nítida a conversa, mas deu pra pegar umas partes assim, deu pra entender bem. Na hora, eu desconfiei do meu marido. Nossa, super desconfiei dele. Liguei pra ele, contei o que tinha acontecido e tadinho, gente. Ele entrou em pânico, ele jurou pela mãe dele que ele não sabia de nada.
Nisso, o meu marido brincando falou assim: amor, do jeito que essa mulher é doida, vai que ela colocou câmeras aí em casa. E começou a rir, tipo, brincando. E quando ele falou aquilo, nossa, na hora já saí pela casa, caçando câmera pela casa inteira. E eu achei. Quando eu achei aquela câmera, liguei pro meu marido de chamada de vídeo e falei pra ele assim: você não vai acreditar. E ele, de novo, brincando, falou assim pra mim: achou a câmera? Foi então que eu mostrei a câmera pra ele. Gente, na mesma hora ele saiu do trabalho e veio direto pra casa. O corredor que tinha naquela casa, que ligava o quarto do banheiro, pegava tudo mesmo do meu quarto. E ali naquela lâmpada tinha um lustre com várias lâmpadas e vários enfeites. E ela escondeu a câmera justo ali. Gente, nunca que eu ia achar aquilo. Eu ia achar quando eu fosse limpar, só que eu não limpava aquilo com frequência. Nisso, meu marido chegou em casa e já chamamos a polícia. Assim que a polícia chegou, não mexemos na câmera, deixamos lá. A polícia perguntou se eu desconfiava de alguém que tivesse acesso à minha casa. Eu falei que ninguém tinha acesso. E aí eu falei pro policial: eu tenho uma gravação, não posso acusar ninguém porque eu não sei se isso é uma prova, não sei se isso vai adiantar de prova. Mostrei a gravação pro policial, expliquei a situação, como eu consegui gravar aquilo. E resumindo, fomos todos pra delegacia, até a vizinha. E lá ela acabou confirmando que foi ela. Na verdade, ela deu a desculpa de que ela colocava a câmera nas casas para que ela pudesse ver se o inquilino tava, tipo, cuidando da casa dela. Mas sabe o que aconteceu? Nada, porque ela pagou fiança e ela saiu. Eu sei que no dia seguinte, de tanta raiva, postei no Facebook, postei nos grupos tipo, todos os grupos da cidade. Gente, eu saí batendo casa por casa. Exatamente, a louca. Casa por casa daquele bairro, eu saía contando pra todo mundo. Eu batia nas casas, eu contava o que acontecia e no final eu falava: cuidado, hein, porque ela é louca. Eu sei que um certo dia foi um monte de gente na porta da casa dela querendo catar ela, só que óbvio que ela não saiu. Na verdade, depois disso que aconteceu, ela nunca mais saiu na rua. Tudo que ela precisa comprar, ela pede pra entregar. E é claro que eu me mudei, ela teve que dar, né, os aluguéis adiantados que eu tinha pago. Gente, é uma, tipo assim, ó, é uma situação extremamente bizarra. Eu nunca tinha passado por uma situação dessa. O mais nojento e bizarro é que essa mulher ficava vendo eu com o meu marido, gente. Nossa, que mulher nojenta. Eu descobri da pior forma o que a minha mãe fazia. Fica aí, tem história nova. Bom, eu sempre fui criada pela minha mãe e sempre fomos só nós duas. Eu nunca conheci o meu pai, não sei nem como é o nome dele, porque a minha mãe nunca gostou de falar sobre. E a minha mãe também não teve outros filhos. A minha mãe, ela era uma mulher assim que ela lutava muito, sabe, pra dar a gente o que comer. Eu e ela, no caso. Só que eu nunca soube exatamente o que a minha mãe fazia da vida. Ela ficava muito em casa e tudo, às vezes ela saía, mas até um certo momento eu não entendia de fato o que a minha mãe fazia. E eu também era uma criança naquele momento, eu não tinha que ter muita preocupação da onde que vinha ou não vinha dinheiro pra gente se sustentar. Nós tínhamos uma vida ok, mas a gente tinha uma vida que a gente não tinha muitos luxos, mas a gente também não passava necessidades. E até aí, tudo certo. Porém, a minha mãe sempre teve uma rotatividade muito grande de homens dentro de casa. Só que assim, a minha mãe sempre me falava que era um namoradinho aqui, um amigo ali, tudo. Mas a maioria das vezes ela falava que eram amigos, já que praticamente quase todos os dias esses homens vinham na nossa casa. Naquela época eu tinha ali por volta de 12 anos. Então, quando ela falava pra mim que eles eram amigos ou que eram namoradinhos, eu acreditava. E eu passava a maior parte do tempo também dentro do quarto. Eu estudava de manhã, de tarde eu ficava às vezes pela sala, assistia um filme, coisa assim. E à noite eu sempre ia pro meu quarto cedo. A minha mãe me botava pro quarto muito cedo. Então eu acabava entrando e era às vezes quando eu saía pra ir no banheiro, pra tomar uma água, pra comer alguma coisa, que eu acabava vendo esses homens dentro de casa. Mas a maior parte do tempo era dentro da minha casa. Ok, o tempo foi passando, até que teve um dia em específico que eu saí do quarto pra ir no banheiro, porque o nosso banheiro não tinha banheiro dentro do quarto, era fora. Então eu saí e nisso eu dei de cara com um homem que eu nunca tinha visto. Era um homem bem mais velho do que eu, não conhecia, ele me cumprimentou, perguntou como era o meu nome, eu respondi, ele falou que era um amigo da minha mãe. E aí tá, fui no banheiro, tive pra fazer, voltei dentro do meu quarto e dormi. Passou uns 3 dias mais ou menos disso, eu estava dentro do meu quarto, já estava quase dormindo quando eu escutei a porta do meu quarto abrir. E eu pensei que era minha mãe entrando, né? Só que quando eu olhei, era ele, era esse mesmo homem. E eu me assustei muito quando eu vi ele entrando dentro do meu quarto, né? Perguntei o que ele queria e tal, o que ele estava fazendo, e ele não respondia. A única coisa que ele fez
foi começar a andar e se aproximar da minha cama. E eu comecei a me assustar de justamente ele estar se aproximando de mim. Até que ele sentou na minha cama, puxou o meu lençol e, enfim, começou a fazer o que vocês já sabem, o que ele fez. Naquela hora eu comecei a gritar, comecei a chorar, comecei a chamar pela minha mãe e a minha mãe nunca aparecia. Ele fez o que queria fazer comigo, depois ele se levantou, colocou a roupa dele, eu fiquei deitada, eu tava assim, me sentindo péssima, eu tava arrasada, eu tava cheia de dor, chorando muito, continuei chamando pela minha mãe, mas ela não aparecia. Até que ele abriu a porta do quarto para sair. E quando ele abriu, quando a gente abria assim, a porta do meu quarto, dava de certinho na sala. Eu vi a minha mãe sentada no sofá. E aí ele só fez fechar a porta. E eu fiquei tipo, a minha mãe tava me escutando e ela não veio me socorrer, sabe? E aí eu fiquei um tempo dentro do quarto, sem saber o que fazer, esperei um pouco até que eu saí. Quando eu saí, a minha mãe já tinha entrado pra dentro do quarto dela pra dormir. E aí eu voltei pra dentro do quarto, continuei chorando, né? Ainda não tinha entendido exatamente o que tinha acontecido. Mas a partir daquele dia foi assim, todas as noites. Aquele mesmo homem vinha, fazia o que queria pra fazer, eu gritava, chorava, implorava pela minha mãe. Ela nunca vinha, até que chegou um momento em que eu parei de chorar. Eu parei de gritar, eu parei de implorar. Eu só deixava, sabe? E eu morria de medo, porque a minha mãe falava que eu não podia contar aquilo pra ninguém, porque se contasse, ela ia ser presa. E eu pensava, meu Deus, a minha mãe ser presa? Não, eu não posso perder a minha mãe. E ela falava pra mim que aquilo que eu estava fazendo, que eu estava deixando, era pra ajudar ela. Só que, claro, nisso eu acabei ficando por uns 3 anos, mais ou menos, até completar os meus 15. Que foi quando eu comecei a entender o que era certo, o que era errado, o que era abuso, o que não era, o que era prostituição, o que não era. Foi a partir daí que eu comecei a entender as coisas. E foi quando eu entendi o que a minha mãe estava fazendo comigo. E foi quando eu entendi que ela não me amava de verdade, porque se ela me amasse mesmo, ela nunca me colocaria naquela situação. Então, como eu já queria parar, eu queria sair daquilo, eu criei coragem, sentei com uma professora minha que era muito próxima, assim, da turma na época e contei pra ela tudo o que estava acontecendo. Essa professora avisou a diretoria, que chamaram a polícia, chamaram o conselho tutelar, chamaram a minha mãe e tal. Enfim, minha mãe foi presa. Eu acabei ficando sob responsabilidade do Estado, né, porque eu não tinha parentes, assim, eu não tinha outras pessoas que pudessem cuidar de mim. Então eu acabei indo para um abrigo de pessoas, de crianças abandonadas, né, órfãs, enfim. E lá, um tempo depois, eu fui adotada por uma outra família, que na época eles tinham perdido um filho e, assim, a forma que eles queriam de construir, reconstruir a família dele era adotando outra pessoa e tudo. Então, eles acabaram me adotando, eles souberam da minha história, ficaram muito sentidos e acabaram me adotando. Eu nunca consegui chamar eles de pai e mãe, sabe? Eu chamo de tio, de tia. Hoje eu já tenho 19 anos, eu ainda moro com eles, eu terminei meus estudos, eu faço faculdade. Eles são perfeitos, eles são ótimos pra mim, sabe? Eu só não consigo me referir a eles como meus pais. Mas eles sabem o carinho e a gratidão que eu tenho, eles também me tratam muito bem. Eu vou ser eternamente grata e eu tenho um amor e um carinho muito grande por eles. Com relação à minha mãe, não tive mais notícias dela, eu não sei se continua presa, se tá solta, eu não sei, não faço a mínima ideia de o que aconteceu com ela e com a vida dela. Mas eu não tenho raiva, eu não tenho ódio, eu não tenho nada, muito pelo contrário. Eu só desejo que um dia ela possa reconstruir a vida dela, que ela possa encontrar o caminho certo e que ela se arrependa do que ela fez, que ela sinta o arrependimento por ter perdido a filha dela por causa disso. Mas enfim, essa é a história de hoje. Foi isso. Bom, eu vou tentar contar essa história sem chorar. É muito difícil lembrar de tudo e não me emocionar. Mas vamos lá. Hoje eu vou contar pra vocês o dia que uma mulher invadiu meu casamento e me entregou uma carta. Há alguns anos atrás, eu conheci uma pessoa e logo a gente já começou a namorar. Quando eu fui apresentar essa pessoa para minha família, toda a minha família gostou dele, menos a minha avó. Tanto que nem cumprimentar o meu namorado ela quis. No dia eu fiquei muito chateada, pois a minha avó, ela era tudo para mim, então era importante para mim a aprovação dela. Beleza, o tempo passou e a minha avó não tocou mais no assunto do meu namoro. Na verdade, ela nem perguntava nada sobre o meu namorado ou sobre o meu relacionamento. Até que um dia, a minha avó acordou de madrugada, gritando e chamando a minha mãe. Então, a minha mãe correu para ver o que era e, chegando lá, a minha avó perguntou por mim. Então, a minha mãe respondeu que eu estava na casa do meu namorado e que eu ia dormir lá aquela noite. Então, a minha avó, desesperada, começou a pedir para o meu pai me buscar. E ela falou que ela não ia dormir enquanto eu não chegasse. Então meu pai me ligou, explicou a situação e eu vim embora para casa.
Chegando em casa, quando a minha avó me viu, ela me deu um abraço super apertado e voltou a dormir. Dormiu a noite inteira. Dias se passaram e eu tô lá em casa estudando no meu quarto quando pousou uma borboleta na minha cama. Gente, juro, era a borboleta mais linda que eu já tinha visto em toda a minha vida. Ela tinha várias cores, não dá pra explicar, parecia que era de mentira. E ali ela ficou por muito tempo na cama. Continuei estudando e deixei ela lá. Até que eu fui no banheiro e abri a porta do meu quarto. Quando eu abri a porta do meu quarto, aquela borboleta voou pra fora, foi até a sala e pousou no ombro da minha avó. Minha avó estava sentada na sala, ela foi direto pro ombro da minha avó. Nisso, minha avó olhou para a borboleta e começou a conversar com a borboleta. Começou a falar para ela ficar tranquila, que ela estava cuidando de mim, que nada ia me acontecer. Eu sem entender nada, nem perguntei nada para minha avó, na verdade eu nem dei moral e voltei pro meu quarto e continuei estudando. No dia seguinte, o meu namorado ele veio jantar em casa e os meus pais receberam ele super bem. Só que a minha avó, quando viu ele, começou a encarar e do nada ela começou a chorar. Ela olhava para ele e falava para ele assim que ele não ia me tirar dela, só que chorando. Então foi quando eu comecei a cansar. Eu cansei da implicância da minha avó com o meu namorado e acabei brigando com a minha avó. Eu falei que eu tava cansada já daquilo. Expliquei pra ela que a vida era minha, então eu que tinha que escolher com quem eu queria ficar. E ali, enquanto eu falava tudo aquilo pra minha avó, ela teve um infarto. A gente correu com ela pro hospital, mas infelizmente ela não resistiu. E eu posso com toda certeza falar pra vocês que aquele dia foi o pior dia da minha vida. Era a dor da perca misturada com a dor da culpa. Afinal, eu que tinha causado aquilo. E eu a amava tanto. A única coisa que eu queria era poder voltar no tempo. Enfim, 2 meses após a morte da minha avó, o meu namorado começou a tocar num assunto de casamento. E eu acabei gostando da ideia. Até porque seria bom pra mim. Eu ia me distrair e era uma coisa que eu queria muito. Foi quando a gente marcou a data e já começamos os preparativos. O meu sonho sempre foi casar na igreja. Então eu só casaria se fosse na igreja. E nesse tempo todo, eu só pensava na minha avó. Como eu queria ela nesse momento comigo. Então se passaram mais um ano e finalmente estava chegando o dia do meu casamento. E gente, 1 mês antes do meu casamento, começou a acontecer coisas bizarras comigo. Mas bizarras mesmo. Certo dia, eu estava na sala de casa, eu estava tirando um cochilo, quando o telefone de casa tocou. Levantei e fui atender. Então, quando eu atendi aquele telefone, era a voz da minha avó chorando, pedindo para eu não me casar. Naquela hora, eu joguei aquele telefone longe. Eu fiquei em choque. Eu até pensei que poderia sim ser uma pegadinha, só que a voz era idêntica, muito, muito parecida. Quando os meus pais chegaram, eu corri contar para eles. Só que eles pensaram que era coisa da minha cabeça. Eles achavam que eu não estava lidando bem com o luto. Beleza. Outro dia, eu estava tomando banho e fechei o olho para poder lavar o cabelo. Quando eu abri os meus olhos, gente, tinha 7 borboletas no meu banheiro. 7, eu juro por tudo, tinha 7 borboletas. Foi uma coisa surreal. Quando eu vi aquilo, em vez de eu achar bonito, eu senti um aperto tão grande, uma sensação tão ruim. E quando eu fui chamar a minha mãe para ver as borboletas, elas foram embora. Beleza, agora vem o mais bizarro. Um outro dia, eu já estava dormindo e acordei de madrugada. E quando eu acordei, que eu olhei pro lado, a santinha que era da minha avó e que ficava guardada no quarto dela, estava simplesmente do lado da minha cama. E era de madrugada, tava todo mundo dormindo.
Então eu levantei, fui até o quarto dos meus pais, acordei eles e perguntei pra eles se tinha sido eles. E eles falaram que não. Eu já não aguentava mais aquilo. Pra falar a verdade pra vocês, eu tava me cagando de medo de tudo que tava acontecendo. E o pior era ver que as pessoas não acreditavam em mim. Então se passaram alguns dias e finalmente chegou o dia do meu casamento. Só que tava tudo tão estranho. Eu já não tava mais feliz. Eu tava sentindo uma angústia tão grande. Mas mesmo assim eu segui com o meu casamento. Eu entrei, tudo certinho, o noivo, os padrinhos. Até que chegou aquela hora que o pastor pergunta se alguém tem algo contra. E acreditem, se quiser, entrou uma moça na igreja de vestido vermelho, batom vermelho. Ela tava toda de vermelho. Olhou pra mim e disse que precisava me entregar uma carta. Só que eu tinha que ler aquela carta com urgência. E sem pensar em nada, eu fiz aquilo. Peguei a carta da mão dela e ela foi embora. E ali eu li aquela carta. E sabe de quem era a carta? Era da minha vozinha. E na carta ela pedia por favor para eu não me casar. Ela disse que ela só ia descansar em paz o dia que eu largasse do meu namorado. E ainda disse na carta que um dia eu iria entender o porquê. Quando eu terminei de ler aquela carta, eu olhei assim para fora, lá da igreja, e tinha várias polícias. E quando meu namorado também viu aquelas polícias, ele simplesmente me pegou como refém e colocou uma faca no meu pescoço. Ele fez tudo aquilo para a polícia não pegar ele. E assim que aquele policial entrou na igreja, que ele deu a voz de prisão, ele falou o motivo. Ele estava sendo preso por estupro e também assassino. E ele fez tudo isso com a outra esposa dele. Ele era procurado já fazia um tempo. E por conta de uma denúncia anônima, conseguiram achar ele. Até hoje eu não sei quem fez aquela denúncia. Ele foi preso. Eu só sofri alguns cortes no braço, alguns na nuca, mas estou bem. A única coisa que vai ficar para sempre aqui é o trauma e a dor da culpa. Depois disso, nunca mais aconteceu nada de estranho. A minha vozinha finalmente descansou. Só que eu tenho certeza que ela ainda continua cuidando de mim. A única coisa que eu queria era poder abraçar ela e agradecer ela por tudo. Vou contar pra vocês a vez que o meu namorado, que era cadeirante, me traiu, falando pra outra que ia levar ela pra praia de motinha elétrica. É mole. Eu conheci esse querido quando ele ainda não era cadeirante. A gente tava numa balada, tuts, não sei o que lá. E aí, beleza, a gente ficou nessa balada, no outro dia, ele me pediu em namoro. E eu fiquei assim... quero. Aí a gente começou a namorar e ao longo do tempo eu ouvia burburinhos, que ele era meio que mentiroso, mas eu vou acreditar que o meu amor, a minha paixão, é mentiroso? Você tá com inveja. Aí passou um tempo e ele passou no curso de gastronomia que ele queria muito passar. E eu fiquei muito feliz por ele. Só que o curso era em outra cidade, né? Numa cidade vizinha. Só que era bem vizinha ali. Bem vizinhona, então eu me preocupei. E aí ele ia morar nessa cidade e ele morou lá por 6 meses. E aí quando ele foi, eu torcia muito por ele. Eu torcia muito por aquele homem. Eu ficava... Sabe aquele meme do Relâmpago Marquinhos? Que o carrinho fica assim na plateia. Vai, Relâmpago Marquinhos! Ele era o meu Relâmpago Marquinhos. Aí beleza, ele terminou o curso, veio de volta pra cá. E aí certo dia, eu tava em casa de boas. Aí mandei uma mensagem pra ele. Oi, amor, onde você tá? Aí ele... Oi, amor, mozinho, estou em casa, por quê? Coisa de eu fechar o zap e abrir de novo. Plau, uma foto. Minha amiga me mandou foto do querido e ele tava na balada, na gandaia. Depois disso, eu comecei a descobrir que ele me traía horrores. Mas assim, era horrores. Ele me traía tenebrosamente. Ele me traía na cidade que a gente morava e na cidade do curso dele. Era uma traição meio que assim, interestadual mesmo. Aí eu fui lá e terminei com ele. Quando eu terminei com ele, ele surtou. Ele era filho de pastor, né? E ele me falava assim, que tinham feito sim, com certeza, trabalhos macumbais pro nosso término. Com certeza. O trabalho macumbal aqui, amor, você na balada, foto, só se foi você mesmo que fez, né? Aí beleza, passou uns anos, uns bons anos, tipo, acho que uns 6 anos. E ele fraturou a coluna dele, tipo, zoou a coluna, quebrou a coluna, não sei o quê, e perdeu o movimento das pernas.
ficou na cadeira de rodas. E é incrível, quando tá tudo redondinho, tudo certinho, é amigo pra lá e pra cá, é uma amizadaiada sem igual. Quando aperta, sobra quem? Alguma trouxa aí, né, que passou pela vida do homem. E a trouxa, no caso, era quem? Só que, tipo assim, não foi nem ele que veio atrás de mim. Tipo, ai, saudades, não sei o que, não sei o que lá. Não, eu fui atrás dele porque eu fiquei com dó, né? A otária ficou com dó e foi atrás pra ver ali se eu garantia a minha vaga no céu, né? Sei lá. Eu realmente queria, de todo o meu bom coração, ajudar aquele pequeno gafanhoto. Eu queria ajudar ele, tanto que eu ajudei, minha filha. Era coisa, assim, de maluca. Porque ele já tinha me mostrado que ele não prestava, né? Me traiu a rodo, mas eu... Ai, como ela é do Senhor, como ela é ovelhinha do pasto, ela é. Ô, Glória. Ovelha pasta? Não, né? Ovelha não? Ovelha do pastor. Do pastor, você que não entendeu. Eu levava ele na hidroginástica, eu fazia tudo. E na hidroginástica era coisa assim, ó, 5 horas da manhã dentro da van. Então eu acordava ali pra base de 4 horas da manhã. Eu fazia de tudo por ele. Mas aí você fala, ah, Julia, pelo menos ele com certeza era agradecido. Esse homem, ele tinha uma gratidão por ti, meu amor. Ai, gente, vocês não conhecem homem, não? Que esse homem me tratava igual uma safada. Ele era muito grosso comigo, muito. E até necessidades fisiológicas daquele homem, eu já limpei. Aí você fala, ai, Julia, mas que não sei o que, que não sei o que lá. Que não sei o que lá, nada. Que não sei o que não sei o que lá, nada. Porque eu fazia de coração. Era de coração que eu fazia assim. Não queria que ele ficasse lambendo meu pé, dando graças a Deus. Ai, meu Deus do céu. Não. Mas educação, pô, eu acho que eu merecia ali. Só uma educação, uma simpatia. Coisa de 2 centavos, gente. Coisa de 2 centavos de educação e carinho que eu queria dele. 2 centavinhos tava bom. Não precisava passar de R$1, já era muito. Mas nem 1 centavo eu tinha. Mas tá bom, né? Eu fui porque eu quis. Ninguém me forçou, muito menos me chamou. Aí tá, no final desse mesmo ano, a gente foi convidado pra ser padrinho de casamento. E aí a gente foi. O casamento era de uma amiga minha. E aí no dia seguinte ela me manda uma mensagem. Amiga, preciso falar com você. Aí eu mandei pra ela. Oi, amiga, pode falar. Aí ela, é urgente, vem aqui na minha casa. Aí eu fui, né? Chegando lá, ela me falou assim, que o meu querido, a minha paixão, tinha trocado mensagem com uma outra madrinha no casamento dela. Aí ela falou bem assim pra mim, amiga, eu tenho uma coisa forte pra te contar, mas eu como sua amiga eu preciso, tipo assim, não vou conseguir segurar, porque eu quero teu bem. O seu amor, ele tava trocando mensagem com a madrinha, uma outra madrinha minha do meu casamento, e tipo assim, falou pra ela que ia levar ela pra praia, com a motinha elétrica dele. Aí eu... Não, amiga, não. Isso aí é mentira. Ele não faria isso, de verdade mesmo. Não é desconfiando da tua palavra, entende? Mas não tem como. Ele não faria isso comigo mesmo. Questão assim de que ele me ama demais. Aí ela, amiga, real, olha aqui. Aí quando ela me mostrou, eu falei, putz, dessa vez não vai ter nem como fingir que não aconteceu, perguntar a versão dele, acreditar na versão dele e continuar com ele fingindo que não aconteceu, né? Na hora que ela mostrou, eu falei, tá. Quando ela mostrou, tava realmente a mensagem dele falando isso pra querida. Eu olhando pra cara dela assim, com a cara desse tamanho de palhaça. Gente, pelo amor de Deus, a motinha elétrica dele era tipo aquela de supermercado, sabe? Não cabe nem 2 ali. Você vai pra ela onde? Você vai pra ela onde, cretino? Do seu colo. Juro, porque comigo era tipo assim, amor, deixa eu sentar aí um pouquinho no seu colinho rapidinho, só pra descansar as pernas. E ele? Não. Mas com ela vai daqui até a praia, meu amor. Não quer nem saber. Aí eu fui terminar com ele, né? Falei que não queria mais nada, que tava terminando, sabe o que ele me falou? Júlia, estão fazendo trabalhos macumbais pra nós. Cara, você vai cair nessa? Ai, macho, ó. Um beijão, amor, beijão. Só pra terminar com a história completão pra nós, então? Depois de um tempo, o querido virou vereador. E adivinha pra quem ele veio pedir voto? Aí depois eu dou um croque na cabeça, ele ia ver.